Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, querida amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. O senhor aí também, muito obrigado. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa e contando mais uma vez com um jornalista, companheiro nosso aqui, o João Eduardo Santana. Boa tarde, Assir. Agora, 5 horas mais 2 minutos, nosso abraço fraterno a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, nosso canal no YouTube, TV Horizonte Oficial, e também lá pela nossa TV Horizonte Canal 30. Lembrando que a gente quer receber a sua mensagem, tá bom? A sua denúncia, o seu pedido de ajuda, aquilo que você quiser falar conosco. A TV Horizonte e o programa Ei Gente com Assir Antão está pronto para responder a sua demanda, tá bom? Você vai gravar aquele vídeo sempre na horizontal. O que é a horizontal? Você vai pegar seu celular e vai fazer assim, ó. Você vai gravar o vídeo dessa posição e vai mandar pra gente no nosso WhatsApp. Qual que é? É o 31996802910. Anote aí na sua agenda para você não esquecer. 31996802910 é o WhatsApp do Ei Gente, o seu programa aqui na TV Horizonte. Lembrar que nós estamos ao vivo, a partir de agora, pelo canal 30.1 HD TV Digital e também pelo nosso canal do YouTube. E nós vamos juntos até às 6 horas da tarde. Pois é, a história sempre se repete, né? A história se repetiu com alguns presidentes da República que ignoraram a força do Congresso Nacional. E principalmente depois da Constituição de 1988. Nós tivemos uma Constituição toda feita para um sistema de governo parlamentarista e depois optamos por presidencialismo. Então nós temos um sistema de governo que está meio, né, com o fortalecimento do Congresso Nacional e o presidente fica muito amarrado, né, porque ele tem que ter, naturalmente, um apoio expressivo na Câmara e no Senado. E isso não está acontecendo com o presidente Lula. O presidente Lula já está pensando na reeleição. Esse é o grande problema da reeleição. Que o presidente, o prefeito, o governador, eles estão, naquele momento, no primeiro mandato, já pensando na reeleição. Então, a pessoa deixa de governar para o Estado para governar para o governo. O que está acontecendo com o presidente Lula, né? Que está com pacotes de bondade, querendo fazer só bondades, porque acha que isso é que vai dar voto. Então, esquece que tem que governar, que tem que ter uma responsabilidade fiscal e essas coisas. E agora ele toca para o Supremo Tribunal Federal, ele entrega nas mãos do Supremo Tribunal Federal mais um problema político que ele teria que resolver. E está, mais uma vez, politizando as decisões governamentais através do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que o presidente Lula tem lá no Supremo Tribunal Federal uma maioria de nove ministros, que todos foram, naturalmente, indicados ou pelo governo dele ou da Dilma. Né, ao longo desses últimos anos, né, você tem apenas 2 ministros que não foram indicados por ele, que é o Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, que também vira lá uma figura bolsonarista, porque eles foram indicados pelo Bolsonaro. Infelizmente, é assim que está funcionando o Supremo Tribunal. A Suprema Corte, aliás, é uma coisa interessante, né? Você falar que Supremo é Deus, né? É a Corte Constitucional do Brasil. Infelizmente, ela vai ser politizada mais uma vez, porque você tem 9 ministros que estão a favor do governo e que vão politizar o sistema de governo com o problema do IOF, né? O Imposto de Operações Financeiras, que o governo quer aumentar e o Congresso vetou. E agora vai cair na mão do Supremo Tribunal, que dificilmente vai decidir contra o governo. Infelizmente, aí nós vamos sair para um confronto muito sério, né? E lembre-se que nós tivemos 2 presidentes que não tiveram a maioria do Congresso, né? O Collor de Mello, né? Que teve que pedir para ir embora. Ele não chegou a ser impedido, né? Porque antes do impedimento ele renunciou ao mandato, né? E a nossa Dilma Rousseff, né? Os 2 que não tiveram a maioria do Congresso, infelizmente caíram, né? Então, o presidente Lula tem que pensar nisso, porque a história se repete às vezes. João.
Assir, então, agora 5 horas mais 7 minutos, nós vamos à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica falar com a nossa colega Gabriela Salles. Gabriela, tem informação importante sobre a greve dos professores aqui em Belo Horizonte. Mais uma assembleia e, mais uma vez, greve continua, né? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Assir. Boa É isso tarde. mesmo. Os professores realizaram a assembleia agora na tarde desta terça-feira e decidiram manter a greve ainda por tempo indeterminado. Eles estão em greve desde o último dia 5 de junho. A categoria pede um reajuste de 6,27% no salário, uma recomposição salarial e retroativa a janeiro deste ano. Já a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ela oferece 2,49%, que é também um índice já aceito pelos outros servidores municipais. A Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal de BH esse projeto que viabiliza o reajuste dos demais servidores e também, desde ontem, os professores da rede municipal tiveram um ponto cortado pela Prefeitura. Então, a Secretaria Municipal de Educação já está cortando o ponto dos educadores que aderiram à greve, né? E até então não há nenhuma indicativo de retorno desses professores. Na semana passada também, o prefeito Álvaro Damião chegou a acionar a justiça com o objetivo de interromper essa greve, mas o pedido de liminar foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assir. Pois é um confronto ruim, porque ao momento que os professores deixarem de receber o salário, aí a coisa fica pior, não é? Fica pior. Fica pior porque sem o salário, sem dinheiro, né, como é que as pessoas vão sobreviver? Infelizmente, né? Aí a gente não sabe até quando vai durar essa greve. Eu não sei, eu acho que como se a Prefeitura ofereceu um aumento, uma recomposição salarial de janeiro a abril, né? Como vai ser a recomposição salarial de abril para frente? É uma forma de negociar, não sei. Eu acho que é uma forma de negociar, de conversar, né? Tudo é conversado. Ô, Assir, lembrando que o desembargador, na última sexta-feira, ele vetou essa possibilidade da Prefeitura fazer aí a judicialização dessa greve porque ele queria um acordo. E amanhã, às 11 horas da manhã, haverá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais uma audiência de conciliação entre o Sindirrede, que é o sindicato que representa a categoria dos professores em Belo Horizonte, e a Prefeitura da capital, mais precisamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Essa audiência de conciliação mediada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Amanhã, às 11 horas da manhã. Outra coisa, Assir, informações que chegam agora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente sabe que a Câmara ela funciona, né, com as sessões sempre nos 15 primeiros dias do mês, entre 10 e 15 dias primeiros do mês, são as votações e as sessões chamadas ordinárias, né? Agora, no pinga-fogo, né, que é o momento que os vereadores têm a liberdade para falar no plenário, as informações que chegam para mim aqui pelo celular dão conta de que os vereadores estão pressionando o prefeito Álvaro Damião a dar uma solução para esse fato. Afinal de contas, são 25 dias de greve, daqui a pouco completa o mês e não há uma solução aparente. Então a Câmara agora parece que quer uma atitude mais resolvível para esse conflito, né? E é bom lembrar que, naturalmente, as galerias estão cheias de professores que estão ali também fazendo uma certa pressão, né? E nenhum vereador quer ficar mal com o professorado, Justamente. né? Aí todo mundo vai lá para o microfone, fala e tal, e etc. Mas, na verdade, é o seguinte, eu vou lembrar aqui algumas coisas que aconteciam. Eu vou lembrar aqui a figura do Valdomiro Lobo, que foi um deputado do PTB, era radialista, foi eleito deputado várias vezes, né? Nome de avenida. Era um radialista, o Valdomiro Lobo foi uma grande figura. Ele era cantor, ele era humorista, ele era animador de auditório, né? Lembro muito dele, eu era menino, mas lembro dele, né? E o Valdomiro Lobo, quem me contou esse caso foi o então prefeito Luiz Verano, que foi prefeito de Belo Horizonte. Ele era diretor-presidente da indústria da siderúrgica lá em Barão de Cocais. E aí ia ter a greve dos metalúrgicos de Barão de Cocais, né? Então, aquele movimento todo, a cidade toda, todo mundo era empregado da empresa, né? Que era uma empresa que Gerdau. fazia... A Gerdau. Né? Não era, hoje é Gerdau. Hoje é Gerdau, mas tinha outro nome. Antes era outro nome, era Metal, não sei o quê. Bem, aí o Valdomiro já tinha conversado com o diretor-presidente da empresa, né?
e os vereadores, os operários queriam os 14%, 12%, 13%, sei lá, né? Ele que negociava 22%. Sim. Né? E aí entrava a greve. Aí o Valdomiro chegava na cidade, aquela cidade toda parada, os operários na rua, aquela coisa toda, e o Valdomiro entrava para conversar com o presidente da empresa, que era o Luiz Verano. Aí tomava um café, batia, e depois ele chegava do lado de fora e falava assim: acabou a greve, consegui 22%. Aí todo mundo batia palma. Era o que ele já tinha conversado, tinha negociado. Quer dizer, os funcionários entravam de greve, ficavam satisfeitos porque o movimento resultou. No momento eles pediam 14, saiu 22. E ficava todo mundo satisfeito e todo mundo ia para o trabalho com alegria, né? A gente fala isso que eram as coisas que se resolviam aqui. E hoje você vai conversar lá, se o prefeito falar assim, olha aqui, a partir de abril tem uma outra recomposição lá para setembro, outubro, aí vai, tudo se ajeita. Tudo se ajeita, né? Daqui a pouco a gente volta, não é isso, Gabriela? Um abraço para você. Obrigado. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, o Hospital da Baleia, que fica na região leste de Belo Horizonte, muito conhecido, um dos mais importantes do estado de Minas Gerais, sendo uma referência no tratamento de câncer e de outras doenças. Contudo, a instituição está passando por uma crise sem precedentes nos últimos tempos, inclusive da sua história, com salários atrasados dos funcionários que cruzaram os braços, né? E por isso os atendimentos estão suspensos por agora. Nós estamos entendendo que a melhor situação é ouvir a representante dos funcionários do Hospital da Baleia, que é a Flávia Tatiana da Silva, que está aqui conosco. Flávia. Boa tarde, Flávia. Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada a vocês por terem recebido e estar nos apoiando nesse período. Pois é, o que está acontecendo com o Hospital da Baleia, que a gente nunca tinha visto falar de greve no Hospital da Baleia? Foi realizada apenas uma em 2016, que teve uns desligamentos, mas agora, enfim, nós estamos tendo problemas com repasse para os técnicos de enfermagem do governo, né? E também, devido ao perfil do hospital que mudou desde julho de 2024, tornou 100% SUS. Mas o nosso grande pedido dos trabalhadores é em relação ao assédio, né, que vem acontecendo com grande proporção, tá? As condições nossas de trabalho está ficando cada vez mais difícil. Você falou em assédio. Assédio de quê? Assédio moral. Em relação ao trabalho. Nós temos tendo grande número de assédio moral. Já foi para a DRT o ano passado com a doutora Alessandra e não vem melhorando. Mas qual tipo de assédio? Em relação ao trabalho, nós temos uma sobrecarga muito grande de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa presencial no Hospital da Baleia e vemos debatendo insistentemente nessa questão. Ontem, a primeira pauta foi sobre o assédio em relação aos trabalhadores. Nós estamos sofrendo, ficando adoecidos em relação a isso. Você tinha comentado comigo, enquanto nós estávamos preparando para entrar no ar, que vocês têm dificuldade, inclusive, lá de local para dormir, de cobertor, né? Infelizmente, tivemos agora as redes sociais ficaram visíveis e foi parar na mídia as condições nossas de trabalho e nosso descanso. Infelizmente, as camas são muito altas, as condições de ventilação, isso é uma determinação da Justiça. Nós temos o direito, foi em 2023, ao descanso digno da enfermagem. Isso é uma lei de agosto de 2023. Você fala no plantão de enfermagem, o plantão de quantas horas? O plantão de 12 horas, 12 lá horas. Temos de 12, de 6... Com descanso de quantas horas durante as 12 horas? Olha, varia de acordo, geralmente é de 2 horas, e mesmo assim eles não têm o direito para arrumar a cama, mas querem colocar câmeras para a gente. Então, isso criou uma revolta muito grande dos trabalhadores, porque nós identificamos com o paciente. Nós amamos e respeitamos ele. Antigamente, nós tínhamos direito a um cobertor. E agora, eles estão tirando esse cobertor. Até o cobertor que vocês usam para dormir. Muitas das vezes, nós dávamos nosso cobertor para o paciente ou para o acompanhante. Mas tínhamos armário. Alguns colocávamos juntos. Nós não temos armários, trabalhadores das alas, nem para guardar nossas coisas de pertence.
Então fica uma situação difícil, é muito bonito, mas nós trabalhadores estamos sofrendo. Não temos armário, eles vão fornecer 48 armários apenas e vão fornecer de forma escalonada para nós. O problema é só esse ou é o salário também? O salário também impactua bastante. Está Né? atrasado? A repasse do piso, sim. Tem repasses do piso que os trabalhadores ainda não E receberam. quem é que faz o repasse do piso de enfermagem para vocês? O governo faz governo. o repasse do piso, mas muitos trabalhadores, devido ao Você erro fala o de governo, cálculos, qual governo? Estadual ou municipal? ele é repassado pelo governo estadual e o município, a prefeitura repassa para os trabalhadores. Teve uma emenda na prefeitura, na Câmara, para ser no 5º dia útil, mas ainda foi aprovado só a primeira instância. Sei. Quer dizer, Então, vocês esse estão recebendo. repasse do piso, primeiramente, eles pagavam errado, pagou errado. Nós fizemos um acordo com o Sindes, ele seria pago de 4 parcelas e o hospital não conseguiu arcar na data certa. Sei. E por causa do erro de cálculos. Ou seja, cada um estava recebendo uma coisa diferente. Cada um estava recebendo uma coisa diferente. E os trabalhadores, nós organizamos essa assembleia dia 12, com a participação, vocês nos ajudou muito, conversamos com os trabalhadores, dia 24 e 25, fizemos assembleia, os trabalhadores votaram a greve, tentamos negociação com o hospital, onde forneceu propostas de pagamento, né? Só que os trabalhadores votaram na segunda-feira greve. Então, nós fazemos a vontade dos trabalhadores, estamos escutando eles. Agora, esse piso é para o enfermeiro, aquele que é formado, ou para o auxiliar de enfermagem? O técnico e O auxiliar técnico. de enfermagem. Ele vem um repasse, né? E esse repasse do complemento do piso. Sei. Ele foi pago errado, nós entramos em um acordo com o sindicato e esse pagamento foi errado. Então, o hospital está recebendo os trabalhadores de 7 a 16 horas, desde ontem, para poder explicar. E mesmo assim, eles têm dificuldade de explicar esses O cálculos. hospital, é claro que hoje a renda do hospital ele recebe o dinheiro do SUS. O SUS, normalmente os hospitais reclamam da tabela do SUS. É a mesma coisa, reclamam também? Não, mas esse dinheiro é um repasse do governo. Então, esse dinheiro, o trabalhador entende que já é dele. Só que, infelizmente, a parte de cálculos foi feita errada. Quer dizer, vocês não estão reclamando do pagamento, do ter pagamento atrasado, ou só esse repasse que está atrasado? Esse repasse do piso está atrasado, está calculado de forma errada. Os trabalhadores têm muita dúvida em relação a isso. Lógico também que temos uma parte que impactua, que é a parte do ticket de alimentação, que nós recebemos de R$ 111, que muitas vezes, quando o funcionário dá atestado, faltou advertência, nós não recebemos ele, que é apenas de R$ 111 mensal. Que é um valor que vocês estão lutando para aumentar também. Para aumentar, no mínimo que a gente pede é R$ 200, que é assim, porque a situação, a cesta aumentou muito, e R$ 200, se você dividir isso por 30 dias... A instituição Hospital da Baleia, que é o Coronel Benjamin Guimarães, pertence a quem? É uma instituição filantrópica, né? Isso, que nós temos vários coordenadores, gerentes, e agora, no momento, é a Tereza Guimarães, que é... Tereza Guimarães Paz. Né? Isso. Que é a família do Coronel Benjamin Guimarães, que sempre Isso, atuou no hospital, né? Isso. E que, infelizmente, agora está um momento difícil, porque nós, trabalhadores, estamos tendo muitos assédios, o pagamento do repasse não é claro para os trabalhadores a data repassada. Sim. Né? O ticket de alimentação é um valor muito abaixo das outras instituições, mesmo sendo SUS em Belo Horizonte. Vários direitos dos trabalhadores não estão sendo cumpridos, que é melhor, que é NR, que é o armário, que é um hospital muito frio. Ou seja, são coisas básicas, né? Básicas que nós estamos pedindo, que é o respeito com o trabalhador. Certo. Acir, lembrar que nós já procuramos algumas instâncias que ela disse aqui, né? O governo de Minas enviou uma nota que, resumindo, diz que os repasses por parte do governo estão corretos, né? Que agora é uma questão que o hospital precisa resolver.
Nós já procuramos também a Prefeitura de Belo Horizonte e nós também pedimos uma nota explicativa à direção do Hospital da Baleia aqui em Belo Horizonte. Nós estamos, né, assim como nós conversamos agora há pouco, nós estamos abrindo o espaço, né, e essa cadeira aqui, que a Flávia está sentada, ela também está aberta, né, e disponível para toda a gestão do Hospital da Baleia. O que nós queremos aqui é contribuir para a solução desse conflito, que sem dúvida alguma impacta quem está lá no meio da O história. hospital ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou. Beleza. Então, vamos esperar, né, que o hospital se manifeste e a gente está aqui para ajudar vocês também a resolver a situação. Pelo que eu estou sentindo, é muito mais um problema interno de vocês, funcionários, com o hospital, né? Porque eu pensava muito mais que o pagamento estava atrasado para vocês, então estava com muita dificuldade, e eu fiquei apavorado, porque a gente conhece o Hospital da Baleia há tanto tempo e nunca tinha visto uma situação dessa. Eu falei assim, será que já chegou ao ponto de atrasar o pagamento dos funcionários? Mas essa não é a questão. A questão é o repasse de complementação da verba dos técnicos de enfermagem que estão atrasados e que não estão ainda direitinhos. Sim, mas tem um grande peso. O ticket de alimentação, que é um valor muito abaixo do mercado, tá? A sobrecarga de trabalho que tem pacientes, funcionários adoecendo, e que muitas das vezes nós funcionários estão se tornando pacientes. Então, é uma questão de negociação, de conversa, porque nós amamos trabalhar no Hospital da Baleia, nós defendemos o SUS e queremos o melhor para os nossos pacientes e que nós, trabalhadores, não se tornamos pacientes que está acontecendo. Ou seja, não é somente o agregado do salário, o ticket, o repasse, é também uma estrutura de trabalho que precisa mudar. Que precisa mudar. O respeito com nós, o respeito com a fala, com o tratamento. Nós precisamos também ser humanizados. É isso aí. Muito obrigado pela presença aqui conosco Obrigado. e as portas estão abertas, viu? Mas Muito agora, obrigada por todos vocês. fiquei um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos à redação da Rede Catedral. Isso mesmo. A nossa querida Gabriela Salles. De volta, Gabriela. Fala, Gabi. Assim, vamos continuar, né, a falar de saúde. O Hospital Universitário de Ciências Médicas, ele abriu novos leitos, agora, dessa vez, para adultos, lá na unidade que fica no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte, devido ao aumento expressivo de casos de síndromes respiratórias agudas graves. É a questão aí, né, assim, da vacinação das pessoas, crianças, jovens, adultos, né? Então, aquelas pessoas que estão sofrendo com gripe, agora tem uma ampliação aí nos casos de leitos, principalmente para a pediatria, que já foi ampliada no Hospital de Ciências Médicas já desde a semana passada, e agora a direção do hospital informou que também ampliou a questão dos leitos para os adultos. Só assim que lá não tem o atendimento de porta aberta. O que é isso? É aquele pronto atendimento, né? O pronto-socorro. Então, as pessoas são encaminhadas ao hospital através da central de internações, em que, mediante a vaga, mediante a análise clínica dos médicos e a necessidade desse paciente, ele pode ser encaminhado lá para a unidade de saúde. Então, vale o reforço, gente. Os 153 centros de saúde de Belo Horizonte, as unidades de saúde da região metropolitana de Belo Horizonte, continuam fazendo a vacinação contra a gripe. Então, você vai lá no horário de atendimento no centro de saúde, consegue tomar a vacina. E aqueles casos em que as pessoas estão precisando de um atendimento, de serem assistidas, né, por um médico, nós temos algumas dessas unidades, como o Hospital Municipal Odilon Berens, o Hospital agora, né, de Ciências Médicas, o Hospital das Clínicas, ampliaram a questão dos leitos para atender a população que está precisando dessa assistência à saúde. Alô, esse hospital ele ficou parado durante muitos anos ficou fechado, né? E depois ele foi reaberto como um hospital das ciências médicas, porque uma faculdade de medicina, ela tem que ter um hospital do lado, onde os estudantes vão trabalhar. São chamados hospitais escola. Escola. Então, o caso que o Hospital das Clínicas é um hospital
da Faculdade de Medicina da UFMG, né? Esse hospital agora é o Hospital das Ciências Faculdade de Médicas, Ciências né? Médicas. E nós temos ainda alguns hospitais que atendem pelo SUS em Belo Horizonte. E esses hospitais atendem pelo SUS, Ciências Médicas, Hospital das Clínicas, Santa Casa, o nosso Hospital da Baleia, Sim. né? Então, essa rede de hospitais que estão aí, né, segurando o SUS em Belo Horizonte. E a gente sabe que nesse momento, né, nós temos uma avalanche muito grande de pessoas com problemas de respiração, Justamente. problema de É a gripe. época do ano, É a né? época do ano, que é muito difícil, então vamos esperar que essas coisas se ajeitem, né? Agora vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte e a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. O nosso assunto agora é a guarda dos filhos, quando ocorre a separação de um casal. E os filhos, né, são menores de idade. É um problema que quase todos os casais passam quando há essa separação. Guarda compartilhada, direitos e deveres dos pais, também crimes como a chamada alienação parental, que fazem parte do dia a dia de muita gente que divorciou, deixou-se de viver juntos, né? E aí acaba virando um problema muito grave, não só para o pai ou para a mãe, né? E nós estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Teodoro, que é especialista em direito de família. Doutora Patrícia, boa tarde. Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Vamos aqui falar, né, nesse assunto às vezes melindroso para as famílias, para os pais, que envolve sentimentos, envolve filhos pequenos. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que no direito brasileiro, a guarda compartilhada é a regra. A unilateral é a exceção. E o que acontece? O que é a guarda? A guarda é o poder de gestão e de decisão dos filhos menores, respeitando ali o desenvolvimento social, econômico e emocional das crianças. E aí no direito brasileiro, a guarda compartilhada, ela vem falar o quê? Que ambos os pais, eles têm o mesmo poder de decisão na vida dos filhos. E isso é bom para que ele tenha um crescimento saudável. Quando a gente fala no poder de decisão, é no quê? Onde o meu filho vai estudar? Qual esporte o meu filho vai fazer? Que plano de saúde o meu filho vai ter? Então, os dois pais têm o mesmo peso ali na decisão. E na guarda compartilhada, o menor tem um lar de referência. A guarda compartilhada não é a guarda alternada, que quer dizer 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. Porque o judiciário e a psicologia entendem o quê? Que o menino ficar para lá e para cá, igual um ioiô, vai fazer mal para ele, que ele não vai ter uma rotina, não vai ter uma previsibilidade. E principalmente nas crianças na primeira infância, pode gerar trauma, falta de disciplina e prejuízos também. Aí, a guarda compartilhada ela é sempre indicada como regra no direito brasileiro. A guarda unilateral, que é só quando um pai tem o poder de decidir a vida do filho, é quando um pai vira e fala, eu não tenho condições de acompanhar 100% o desenvolvimento dele. Ou quando o pai, por questões criminais, por questões de caráter, ou às vezes por vício, ele não consegue ter a gestão de outra vida, porque ele não consegue gerir nem a dele, Não pode gerir a do e aí outro. ele não pode gerir a do outro. Mas nesses casos, até para a guarda unilateral, o judiciário faz primeiro um estudo psicossocial, faz toda uma investigação. Não é só uma mãe chegar, por exemplo, falar que a guarda esse só pra ela, cara né? não serve para Sei. decidir sobre a vida do meu filho, porque ele é um vagabundo, por exemplo, que a gente vê muito por aí, desculpa o uso da palavra, mas isso acontece muito. Né? Então, tem toda uma pesquisa, passa por psicólogo, passa por investigação social. Ou seja, a justiça ela tem que avalizar essa decisão, né, da guarda unilateral. É uma Tem. coisa interessante que às vezes acontece muito, né? Nessa guarda compartilhada, né? Tem criança que, interessante, tem criança que tem uma cabeça tão fantástica, tão maravilhosa, sim. que eu falo assim, que quando acontece isso com as crianças pequenininhas, né? É muito mais fácil de se adaptar do que quando acontece com a criança que tem 12, 13, 14 anos. Sim, sim. Muito mais difícil Sim. nessa idade, né? Eu lembro que um casal amigo meu se separou
E aí eu encontrei com uma criança e tal, falei assim, como é que você estava assim? Agora tá bom, porque eu tenho duas casas, tem a casa do papai e a casa da mamãe. Né? É isso mesmo. O papai é isso ainda mesmo. não estava sem mulher, sem companheira. Isso. Então ele adorava, que ficar Sim. na casa da mãe e ficar na casa do pai. Né? É uma maravilha, Uma né? maravilha Ter lugar para ele. pra ele. Agora eu tenho duas casas, né? Isso. Então ele podia ficar nas duas casas sem problema nenhum. E quando os pais também têm uma cabeça ótima, Sim, né? sim. Mas acontece muito de quando, por exemplo, uma criança que tem os pais separados, então o pai já arranjou outra, né? Mas ele leva o filho para casa dele. Sim, Chega lá, vamos dizer assim, a madrasta, né? Sim, Começa sim. a tratá-lo muito bem e tal, a mãe fica com ciúme, né? E não quer deixar mais. Tem essas coisas Sim, todas que sim. acontecem muito, né? Isso aí é um perigo para que não aconteça alienação parental, né? Porque quando o casal divorcia, cada um tem direito de seguir sua vida pessoal da forma que entender melhor. É verdade. E isso não pode interferir na convivência com os filhos. Essa prioridade da guarda do filho normalmente fica com a mulher, né? A mulher parece que é... 99,9% dos casos a mulher fica com a criança, né? A guarda compartilhada, isso a residência da mulher, né? Mas isso não impede que o pai tome as decisões na vida do filho, que o pai acompanhe na escola, o filho vai ter a guarda compartilhada com o lar de residência da mãe como referência. Mas isso não impede nenhum direito do pai. E se a mãe, por exemplo, impedir que o pai tenha essa convivência com o filho, o pai pode chegar lá para o juiz e falar que, excelência, a gente combinou aqui a guarda compartilhada. Isso não está acontecendo. Mas não está acontecendo. Eu não estou tendo acesso à vida do meu filho, às decisões do meu filho. Por exemplo, a mãe resolve mudar o filho de escola e não avisa para o pai. Vai lá, faz a matrícula e só fala, olha, mudei ele de escola, agora está na escola tal. Entendeu? E aí essa questão tem que tomar cuidado também na questão da guarda com alienação parental. Porque às vezes eu tenho clientes, tanto o pai ficou com a guarda dos filhos, quanto a mãe ficou com o lar de referência dos filhos. E o que a gente sempre orienta bastante, não falem mal do pai do seu filho para o seu filho, da mãe do seu filho para o seu filho, porque as questões entre adultos têm que ser resolvidas entre adultos. É verdade. E tem aquela mãe, né, que se sobressaiu muito, né? Sim. Que tem uma vida profissional muito grande, que às vezes o pai é que fica com a guarda do filho, enquanto a mãe vai com lar de fazer trabalho, referência, né? é isso mesmo. Ô, doutora, Tem mais de um em caso. relação agora o pai e a mãe que está acompanhando essa entrevista ao vivo pelo YouTube, pela TV Horizonte, aqui no nosso canal 30.1, e está se identificando com isso que a gente está falando, principalmente sobre a alienação parental. Às vezes está vivendo isso na pele, está sofrendo, não sabe como é que sai. Como é que resolve isso? Primeira coisa que ele tem que fazer é provas. A alienação parental está sendo em que sentido? Às vezes ele chega ao lar de referência ao da mãe, ele chega para buscar a criança. Ah, não, pai, eu não quero ir hoje. Ah, mas por que você não quer ir? Ah, porque a sua casa é ruim. Ou se não, porque você não é bom. Então ele tem que começar a pegar esses sinais. Certo. Ou se não, quando o menino chega, a criança chega com ele e começa a demonstrar muito medo dele, ou muito medo de estar com ele em qualquer lugar. E aí ele tem que começar a fazer provas. E a gente fala provas no sentido de quê? Não, meu filho, mas você está fazendo, o que está acontecendo? Porque a criança fala. Justamente. Uma hora ela não fala. mente, né? Você tem que saber conversar com ela ali, com afeto, porque às vezes a mãe ou o pai já tenha falado alguma coisa do outro. E se o outro for ser mais rígido, aí ele vai falar, nossa, minha mãe tem razão. Então ele tem que saber conversar e ali ele percebendo que tem indícios de que a reputação dele está sendo difamada pela outra parte, ele busca o judiciário, fala, olha, está tendo indícios de alienação parental, o meu filho não está querendo ficar comigo, não aconteceu nenhum fato que gerasse essa questão, então eu preciso de um estudo psicossocial para poder averiguar essa situação. Porque no estudo psicossocial, o que o judiciário vai fazer? Tem uma equipe de psicólogos, de vários profissionais, que ele vai levar a criança em reservado. E ali vão fazer vários testes, várias entrevistas. Se ele souber de alguém, porque é muito comum o pai falar, porque a fulana de tal está falando isso de mim, como uma pessoa próxima e o meu filho sempre ouvindo. Pode rolar essa pessoa como testemunha também.
Ou seja, E a mãe pode perder a guarda do filho por causa disso. seja, a mãe ou o pai que pratica o pai ou a alienação. mãe, num caso desses, tem que procurar a justiça, não é isso? Tem que procurar a justiça. Beleza. E aí que se orienta aos outros parentes também, porque às vezes a mãe não fala mal do pai, mas Os a avó parentes fala, falam, né? o tio fala. É alienação a mesma então, coisa, é né? alienação da mesma forma. Doutora, o nosso tempo acabou e eu gostaria que a senhora deixasse aí uma rede social, um endereço, né? Sim. Contato? Eu agradeço a oportunidade. Minha rede social é patriciateodoro.adv@gmail.com. E só uma última informação, gente. Guarda compartilhada não quer dizer que não tem que pagar pensão, viu? Paga a mesma coisa, né? Tem que pagar a pensão do mesmo coisa. jeito. É isso aí. Bem, vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não. Nossa. Não, resenha. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, estamos de volta aqui, recebendo nossos estudos o deputado estadual Lucas Lasmar, da Rede de Sustentabilidade, e um dos líderes da oposição ao governo Zema, na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo aqui conosco nessa Obrigado, tarde, deputado, pela presença. Obrigado, é uma honra. Pois é, estar em tramitação na Assembleia tem alguns momentos difíceis para a oposição e para o governo também, né? Porque tem o Propag aí com essa proposta de vender as nossas empresas, né? Os ativos de Minas Gerais, né? Empresas que estão dando bons lucros para o Então, Estado. bom lucro, né? Que eu falo o seguinte, eu sempre falo aqui, se você acho que dá para pagar a dívida de Minas só com o lucro da CEMIG, da Codemig, da Copasa, dá para pagar só para pagar a dívida de Minas, né? Só as isenções fiscais que chegaram em 24 bilhões por ano já pagaria toda a dívida. Pois é, na verdade, anualmente. né? É isso aí, né? Então eu não sei, eu acho que nós estamos vendendo as galinhas de ovos de ouro, né? Porque você não vai pagar a dívida não vai ser paga. Você vai dar às empresas em nome da dívida, elas vão ser pagas. E ao mesmo tempo, nós vamos ficar sem nada. Sem dúvida. A gente tem feito obstruções lá na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro efetivo. Nós já conseguimos 2 reuniões suspender a discussão desse projeto, que quer tirar o referendo. O governo não quer que a população opine, conforme está na Constituição do Estado, se deve vender ou não as estatais. Mas aí tem que ser uma outra PEC para tirar isso, né? Sim, é uma PEC que nós estamos discutindo lá. Então, a gente mostrou em números, as estatais do governo entregam 3 bilhões de reais anualmente para o governo. Se o governo reinvestisse isso, seria um bom solucionador de problemas, por exemplo. A CEMIG conseguiria ter mais investimentos, uma melhoria de serviço público para a população, a Copasa, que entrega em torno de 400 milhões por ano, e a gente não sabe onde o governo coloca esse recurso. O exemplo da CEMIG e a Copasa, em 2024, valorizaram 22% somente as ações ordinárias e distribuíram mais 11% de dividendos. Então, a gente está falando de uma valorização aí de 30% e o governo quer fechar. Mas o governo negligenciou uma dívida desde o início do seu mandato, falando que tinha resolvido os problemas das contas públicas. E hoje está vendo na imprensa se justificar de que não resolveu. Na verdade, ele não pagou uma dívida, que hoje é um dos maiores problemas do Estado. Aliás, a dívida cresceu muito no governo Zema, né? No governo Pimentel e Zema, né? A dívida vem crescendo desde quando ela não foi paga mais, né? A dívida começou em 94, ela vem já se estendendo a vários governos, mas esse governo tem feito ações muito preocupantes. Por exemplo, ele quer vender os imóveis da UENG, onde estão tendo as aulas. A UENG de Divinópolis, Cláudia, Abaeté. Inclusive, tem a manifestação acontecendo nesse momento, né, de funcionários da UENG. Sim, sem dúvida. Então, assim, é um governo que quer vender tudo e falar assim, olha, deixei a minha marca, mas a gente não vê realmente um projeto de Estado. Qual que é a marca que o Zema vai deixar para o nosso Estado de Minas Gerais? Que a gente já sabe, né? Os 300% de aumento de salário, o não reajuste dos servidores públicos, fechamento do Hospital Maria Amélia Linhas, agora quer vender a Universidade Estadual de Minas Gerais. Quer vender o Palácio das Artes, Sim. né? São mais de 350 imóveis. E pior, se o governo federal não quiser, ele quer vender com 45% de desconto e pedindo autorização à Assembleia para dar esse aval e ainda colocando para que a gente autorize ele a pagar o corretor que triangular a venda. Será que porque o governador Zema, que veio acostumado a ser comerciante, só vender, né, comprar e vender, que ele está achando que aqui tudo é vendido, né? É vendível, né? Eu falo muito, Assir, que o Estado não é feito para dar lucro financeiro, é lucro social. E ele ainda não conseguiu descobrir isso. Por exemplo, que não consegue resolver um problema tão simples que são os elevadores da cidade administrativa.
e está querendo fazer voos mais altos. A gente precisa ter responsabilidade na boa política, entregar a política pública correta para a população. O exemplo que nós estamos vendo dentro do Hospital João 23, ver um secretário de Estado de Saúde falando que com o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, teve melhoras na eficiência da entrega para a população. A gente vê nitidamente com números de que isso é uma mentira. Em julho de 2024, a gente tinha em torno aí de 1.350 cirurgias feitas mês, Hospital Maria Amélia Lins e João 23. Hoje nós estamos na média de 1.000 e ele ainda fala que houve aumento. E qual que é a situação hoje do Maria Amélia Lins, deputado? Você que acompanhou, foi de linha de frente das manifestações, junto com o Cinti Saúde, a Neuza e toda essa turma que a gente conhece bem. Como que é a situação do hospital hoje do Maria Amélia Lins? Olha, o Hospital Maria Amélia Lins está fechado. Está fechado, né? Fechado. As 4 salas do bloco cirúrgico e os 40 leitos. Eram 60, o governo fechou anteriormente 20, agora fechou ele por completo. E hoje o cenário é o seguinte, eu fui secretário municipal de saúde por 5 anos em Oliveira, e o que me preocupa muito é esse discurso para a televisão e para a população de que está sendo um melhor resultado, e aí a gente recebeu denúncias. Levamos a TV Assembleia lá para dentro do João 23, o que eu vi foi um cenário de guerra. Tinha mais de 30 pessoas no corredor com fratura exposta, aguardando há 8 a 9 dias cirurgias de fratura exposta na perna. Pessoas já com sequelas irreversíveis na mão por não ter feito cirurgia no momento correto. E a gente vê o discurso do governo, olha, está tudo bem, está tudo certo, e não está. E a gente quis levar a TV Assembleia lá para... Inclusive, a gente tem aqui na nossa tela, né, essa pesquisa, os resultados após a absorção dos serviços, né, pelo Hospital João 23, também com os procedimentos cirúrgicos realizados tanto pelo Hospital Maria Amélia Lins e pelo Hospital João 23, né? Os números, eles são alarmantes. Isso foi apresentado pelo próprio Estado na última audiência que eu convoquei, chamando o Estado para se explicar, depois da gente ter descobrido isso através do Sindicato de Saúde, que contratou uma auditoria. Então, a gente conseguiu mostrar que o Estado realmente está omitindo e mentindo para o Ministério Público. Quer dizer, no momento em que nós temos que ter mais um hospital, nós estamos fechando o hospital. Sem dúvida. Não? Por exemplo, a gente tem em torno de 50, 60 acidentes graves com motociclistas na região metropolitana e pessoas que precisam de próteses, cirurgias de alta complexidade. Eu falo muito que nós temos que colocar os hospitais nas suas referências. Por exemplo, o João 23 é alta complexidade. Os casos de média e baixa levavam para o Hospital Maria Amélia Lins. Então, ele era uma retaguarda hospitalar importante na saúde pública de Belo Horizonte. E ele fecha com essa narrativa. Eu tenho um amigo que é médico, que é dentista, mas ele faz recomposição de face, não é verdade? E trabalha no Hospital Maria Amélia Lins, justamente recebendo os pacientes que já foram atendidos no primeiro momento no pronto-socorro. E depois vai para lá para complementar o tratamento, né? Nessa última semana, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, deu uma entrevista muito preocupante. Ele falou que tomou a decisão de fechar o Hospital Maria Amélia Lins depois que um arco cirúrgico dentro do bloco cirúrgico quebrou. Aí ele levou os profissionais para operar dentro do João 23. Aí ele teve a ideia de falar, olha, nós podemos abarcar toda as demandas do Hospital Maria Amélia Lins dentro do João 23. E queria colocar cirurgias eletivas no HMAL. Só que até agora está fechado. Mas no caso do Maria Amélia Lins, ele falou em vender, né, em privatizar o hospital. Sim, aí ele foi mentindo para a população e para a imprensa até um determinado momento que ficou insustentável, que aí ele publicou um edital do nada de terceirização para uma concorrência pública. E aí a gente pede que o Estado, principalmente o Tribunal de Justiça, que hoje está com esse processo judicial em suas mãos, para que julgue o mais rápido possível, porque tem pessoas que estão morrendo dentro do João 23, sendo tratadas dentro do corredor, em corredor. Você imagina se aceitar que o paciente fica em um corredor, onde o corredor foi construído para passar pessoas, não para ficar. O acompanhante fica numa cadeira de plástico do lado, aguardando 8, 9 dias cirurgias. Então a gente quer mudar esse cenário, está na mão do Tribunal de Justiça, nós mostramos dados importantes de que a realidade não é o que o governo está falando. O exemplo, claro, quando fechou o Hospital Maria Amélia Lins, em fevereiro ou março, a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu as cirurgias eletivas ortopédicas na região metropolitana. Porque foi um caos completo. A urgência sobrepôs todo o bloco cirúrgico, as necessidades. Então, isso mostra que teve consequências graves. Justamente, e nós estamos também na tela com esses números, né, dessa pesquisa, o caos que gerou de fato, né, o número de suspensão de cirurgias, o que aconteceu. É bom lembrar que nós estamos também abrindo, né, o espaço aqui para a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo do Estado. Secretário Fábio Baquerete, se quiser. Vim aqui se explicar, mas
nós estamos preocupados com a situação a situação da saúde, não só em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é o estuário de todo o estado de Minas Gerais, né? Nós recebemos aqui pacientes de todo o estado, praticamente, né? Assim, eu falo muito que nós apresentamos aqui números, mas lá fora são vidas. É um pai, uma mãe, o tio de alguém, e nós queremos cuidar deles. O secretário de Estado de Saúde tem um maior orçamento que um secretário de saúde já teve na história. Ele está com 12 bilhões de reais na mão para cuidar da saúde do nosso estado e, infelizmente, está fechando o hospital. Então, é muita incoerência, tem muito recurso que poderia resolver o problema da região metropolitana e não se resolve. E as pessoas entrar dentro do João 23, você vai ver um cenário de guerra. E a gente recebe muita demanda dentro do nosso gabinete. Mas quando a gente vai fazer uma visita a um doente no pronto-socorro João 23, a gente encontra esse cenário lá, infelizmente. Deputado, queremos agradecer a sua presença aqui no EIGente de hoje, mas antes, queria que você falasse bem rapidamente sobre os hospitais regionais. Vocês estão acompanhando a construção dos hospitais aí? Sei que Divinópolis, por exemplo, e outras cidades. Sim, a gente tem acompanhado, cobrado do Estado, mas infelizmente a gente ouviu do próprio secretário, né, do Estado, que não tem recurso para tocar os hospitais. Primeiro eles querem terminar para depois ver o que vai acontecer. Em Sete Lagoas prometeram entregar em março, mas eu acredito que a prefeitura, através do prefeito, ele vai fazer um remanejamento, tirar do hospital atual e passar para lá e fazer a utilização da estrutura por completo. Eu acho que é uma excelente ideia, a conversa que eu tive com ele, mas ainda não tem realmente um cenário de como vai custear o serviço. Construir o hospital é importante, é difícil, mas custear ele é o mais difícil de todos. Principal. Então, a gente tem que conversar muito sobre isso, né? O espaço às vezes fica pequeno, né? Para a gente poder falar de todos os assuntos. Eu quero que você volte aqui, né? Uma outra oportunidade, porque tem muita coisa para a gente discutir sobre saúde em Minas Gerais. Obrigado. Tá? Muito obrigado pela sua presença. João, vamos embora? Vamos com a graça de Deus, meu amigo. É isso aí. E agora nós vamos ter o nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Rezende. Oliveira Rezende, não, estou pondo Rezende. Azevedo. De Oliveira Azevedo, né? Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que vem aí com Mãe Maria. E depois, a partir das 19 horas, tem Placar Horizonte, aqui na TV Horizonte, com a Rádio América. Um abraço e até lá. Até lá.